E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Washington, eu sou professor, pesquisador, mestre em linguagens e suas tecnologias, né? Também sou pós-graduado em tecnologias da educação. né? Também sou um graduado em IA, né? Inteligência artificial na educação, inteligência artificial para professores, metodologias de ensino. E tenho, nos últimos meses e até anos, pesquisado muito sobre como que a inteligência artificial vai me afetar meus alunos e ver qual que é o impacto disso na educação. Por isso que eu fiz esse canal, não para ser um canal que eu fico fazendo ferramentinhas de truque para vocês, que é o que mais tem aí pela internet. E sim, minha intenção aqui é ter um papo mais sério, filosófico, é, de pé no chão e bom senso sobre como que isso está impactando nós profissionais da educação e o comportamento social e a cultura dessa nova geração, né? Hoje eu quero começar com a pergunta que muitos professores estão fazendo. Por onde começar o assunto de inteligência artificial na escola? Porque de repente parece que todo mundo está falando de IA e surgem ferramentas novas todos os dias. Aparecem promessas milagrosas, cursos rápidos, vídeos dizendo que a escola vai acabar, que o professor será substituído, que o aluno nunca mais vai escrever nada sozinho. Mas talvez o melhor caminho para o professor, não seja começar pela ferramenta da moda. Talvez seja melhor caminho seja começar pela pergunta certa, né? Qual o problema pedagógico que eu quero resolver com a inteligência artificial? Isso talvez seja o que mais a gente deveria estar preocupando, né? Bom, então uma apresentação do problema seria o seguinte: a inteligência artificial chegou à escola antes mesmo de a escola conseguir discutir com calma o que fazer com ela, certo? Os alunos já usam, os professores já testam, outros ainda olham com desconfiança, as coordenações tentam criar regras, as famílias nem sempre entendem o que está acontecendo. E no meio disso tudo está o professor, que continua tendo que planejar aula, corrigir atividade, lidar com turma cheia, cumprir currículo, avaliar a aprendizagem e manter o estudante minimamente interessado. Olha só que problemão. Então, antes de tratar a IA como a salvação ou ameaça, precisamos tratá-la como aquilo que ela já é. É uma tecnologia presente na cultura digital, que está mudando a forma de como produzimos os textos, imagens, pesquisas, explicações e materiais. A escola não precisa aceitar tudo de forma ingênua, mas também não precisa fingir que nada mudou, não é verdade? Então vamos ao primeiro ponto aqui. Não comece pela ferramenta, comece pelo objetivo. Né? Todo mundo fala, vou pegar o ChatGPT, mas não sabe nem o que fazer com ele, né? Vou pegar o Gemini e coisa e tal. O primeiro erro é achar que começar a IA significa sair testando todas as ferramentas possíveis. Né? Já é um erro de compreensão. Hoje uma ferramenta de texto, amanhã é uma ferramenta de imagem, depois aparece uma para slides, outra para vídeo, outra para mapas mentais, outra para corrigir redação, por aí vai. Se o professor tentar
acompanhar tudo, ele se perde. Vai por mim. Eu mesmo fui procurar uma ali, outra aqui. Quando assustei, eu estava afogado num monte de coisa. Nem era meu objetivo. Né? E, tipo assim, fazer o que com isso? Tanto com isso na mão. Porque a ferramenta, para ter valor, ela tem que ter uma função. Certo? Se o professor tentar acompanhar tudo, ele se perde. Por isso, o ponto de partida deve ser simples. Qual é a minha necessidade como professor dessa ferramenta? Né? Então, pode ser planejar uma aula melhor, adaptar um texto difícil para uma turma específica ou um aluno específico. Né? Aí já entra o pessoal da adaptabilidade. Criar perguntas de revisão. Pensar em uma atividade mais criativa ajuda muito. Organizar uma sequência didática. Ele é bom nisso. As inteligências artificiais são boas nisso. Organizar a sequência didática. Elaborar uma rubrica de avaliação. Bom também. Gerar ideias para um projeto interdisciplinar. Ele faz isso muito bem, economiza muito tempo. Você perderia na internet, entrando num site, depois em outro e tal. Quando o professor parte do objetivo pedagógico, a IA deixa de ser espetáculo e vira um apoio de trabalho. Preste bem atenção nisso. Ela não entra para substituir o professor, ela entra para ampliar possibilidades, para acelerar rascunhos e ajudar na organização de suas ideias. Mas a decisão continua sendo do docente. Você é que ainda está no controle, está no volante desse veículo. No caso da inteligência artificial, é enorme, Ferrari, uma imensa e linda Lamborghini. Né? Segundo ponto, entendo o básico. A IA não pensa como uma pessoa. Tá? Esse negócio aí de robô que conversa, tudo balela. Tá? É importante entender uma coisa. A ferramenta de IA generativa, como o ChatGPT e outras semelhantes, produzem respostas a partir de padrões de linguagem. Elas conseguem escrever textos, resumir conteúdos, sugerir atividades, explicar conceitos, comparar ideias, gerar exemplos, mas isso não significa que elas compreendem o mundo como o professor compreende. A IA pode errar, pode inventar informações, né, que é o que o pessoal chama de alucinar, pode apresentar uma resposta bonita, bem escrita e ainda assim incorreta. Eu mesmo já peguei ela querendo me convencer que os Estados Unidos estavam entre os tigres asiáticos. Lembra da Wikipédia? Você tem que conferir tudo que você produz e lê, você tem que ler, cara. Por isso o professor precisa usar a IA com 3 atitudes. 3. Preste atenção. Curiosidade, critério e revisão. Curiosidade, critério e revisão. Curiosidade para testar, critério para avaliar, você tem que avaliar aquilo que ela produz, revisão para ajustar ao texto real da escola. Né? Se a gente pega do livro didático, muitas vezes um texto ou situação de uma problemática que a gente vai aplicar para o aluno e readapta ela para adequar para a escola, quanto mais de uma inteligência generativa, certo? Coisa que a gente já fazia antes. Não tem nenhum mistério. A IA pode ajudar muito, mas ela não conhece sua turma como você conhece. Ela não sabe o histórico de seus alunos, o clima da sala, as dificuldades específicas, os combinados da escola, o repertório local, a realidade social daquela comunidade. Ela não sabe isso, como um ser humano sabe. Esse olhar é humano, é pedagógico
e é insubstituível. Terceiro ponto. Comece com o uso simples e seguro. Para começar, eu recomendo que o professor use a IA primeiro como um apoio de planejamento e não diretamente com os alunos. Por exemplo, antes de levar a IA para a sala, teste em sua casa ou na escola para organizar materiais. Você pode pedir coisas como: crie 3 ideias de atividade sobre Revolução Industrial para alunos do primeiro ano do ensino médio. Depois pode melhorar o pedido. Agora, adapte as atividades para uma aula de 50 minutos, com trabalho em grupo, linguagem acessível e uma pergunta final de reflexão. Olha para você ver como é que a coisa já criou forma e está virando uma ferramenta que trabalha para mim. Depois pode refinar ainda mais. Inclua uma etapa em que os alunos relacionem o conteúdo com tecnologia, trabalho e mudanças sociais atuais. Percebe? O segredo não está em fazer a pergunta perfeita de primeira. Está em conversar com a ferramenta, ajustar, revisar, cortar exageros e transformar o resultado em algo realmente útil. Esse processo é chamado de refinamento, mas em linguagem de professor é algo que já fazemos há muito tempo. Planejar, testar, corrigir, melhorar. Quarto ponto, a IA precisa de contexto, tá? Um dos maiores erros de usar a IA é dar comandos vagos. Quando você escreve apenas "faça uma aula de clima", a resposta pode vir genérica. Ela não pode vir, ela virá genérica. Com certeza, isso vai acontecer. Mas quando você dá um contexto, a resposta melhora e melhora muito, tá? Sou o professor de geografia do 6º ano. Preciso de uma atividade de 50 minutos sobre tempo atmosférico, o clima. A turma tem dificuldade de diferenciar os dois conceitos para uma dinâmica simples, sem uso de internet, com registro no caderno e fechamento com 3 perguntas. Depois de um comando desse, né, que você pode fazer tanto escrito como por voz, depende da ferramenta que você está usando, a IA tem mais elementos para trabalhar. Ela entende o público, o tempo de aula, o conteúdo, a dificuldade dos alunos, os recursos disponíveis e o tipo de resultado esperado. Prompt. No fundo é isso. Linguagem e interação, tá? O prompt, gente, é o que você escreve na caixinha de diálogo lá que você pede. Aquilo tem um nome de prompt, é da linguagem computacional. Não é mágica, não é truque, é clareza de objetivo, contexto e critério, certo? Quinto ponto, o professor continua sendo o autor. Isso mesmo. Um cuidado importante de usar a IA não significa entregar a autoria da aula para a máquina. A máquina é comum, para quem não sabe, né, tem muitos professores que ainda são um pouco leigos. A máquina é como a gente chama o computador, tá bom? O professor precisa editar, precisa perguntar: isso faz sentido para a minha turma? A linguagem está adequada? O conteúdo está correto? A atividade é possível no tempo que tenho? Essa proposta avalia a verdade ou só ocupa o tempo? Há algum risco de resposta pronta demais? Né? A IA pode entregar um rascunho, mas quem transforma esse rascunho em uma aula é o professor. E talvez essa seja uma das ideias mais importantes para começar. A IA não substitui a autoria docente. Ela exige ainda mais autoria. Pense bem.
A IA não substitui a autoria docente, ela exige ainda mais autoria. Porque, diante de tantas respostas prontas, o professor precisa escolher, ajustar, contextualizar e dar sentido pedagógico. Sexto ponto. Como conversar com os alunos sobre IA? Isso aí, a pulga atrás na orelha de muito professor. Depois que um professor entende melhor a ferramenta, aí sim vale levar o tema para os alunos. Mas não apenas dizendo pode usar ou não pode usar, né? A conversa precisa ser educativa. Os alunos precisam entender quando o uso de AI ajuda, quando atrapalha, quando vira cópia, quando pode ser apoio de estudo, por que é preciso conferir informações, por que a autoria ainda importa e por que pensamento crítico não pode ser terceirizado, né? A escola não deve apenas proibir ou liberar, ela precisa ensinar o uso de forma responsável, né? Essa semana mesmo perguntaram se podia fazer pedir para fazer um desenho de IA sobre uma temática que eu dei em sala de aula de meio ambiente. Aí eu pensei e falei assim, olha, quer saber? Podem sim fazer. Aí o que eu fiz? Eu falo assim, o desenho de IA sobre a temática que eu estou falando vai ter que ter critérios. Ele tem que ser um desenho que mostra poluição urbana, descaso das pessoas, poluição sonora, poluição visual. Eu coloquei um monte de critérios para eles darem um comando de prompt para construir um desenho correto. É melhor do que eu falar com eles e deixar para eles fazer de qualquer jeito. Vocês percebem como que eles vão fazer, mas eles não vão fazer de um jeito simples, eles vão estabelecer critérios e comandos e criar uma estrutura para que o desenho, mesmo sendo feito de IA, ele tenha extremamente mais conteúdo e detalhes do que eles fariam como se fosse de qualquer forma. A IA, ela já faz parte da vida dos estudantes. Então, o papel da escola é formar os leitores, autores e cidadãos capazes de lidar com essa tecnologia, com essa consciência. Parte prática é um caminho simples em 5 passos, né? Podemos dizer que seria assim, que o professor que quer começar, eu sugiro que faça, primeiro, a escolha de uma necessidade real de sua rotina. Pode ser planejar aula, criar atividade ou adaptar um texto. Em segundo lugar, dê o contexto para IA. Informe série, conteúdo, tempo de aula, objetivo e recursos disponíveis. Terceiro, peça uma primeira versão. Não espere perfeição. Trate como rascunho. E faça outras versões. Mande a IA fazer quantas forem necessárias até que chegue no seu ponto. Né? Nunca pegue a primeira versão. Aquela ideia sempre fala assim, não, faça desse jeito. Coloque mais isso, mais aquilo. Faltou aquele outro. Quarto, revise criticamente. Né? Confira seu conteúdo, a linguagem, adequação, tempo, viabilidade. A gente não é crítico o tempo todo para coisas da educação. Refine isso e direcione isso pro que a IA vai te entregar. Quinto, personalize. Inclua seu estilo, sua experiência, seus locais, o que você sabe sobre seus alunos. Esse caminho já é o suficiente para começar muito bem, né? Sem depender de dezenas de ferramentas. Eu gosto muito de cultura pop e às vezes coloco lá elementos que os alunos gostam. Igual, por exemplo, tem uma turma do terceiro ano médio que lá eles gostam muito de Senhor dos Anéis e do Ladrão de Raios e de Harry Potter. Então muitas vezes eu pego o conteúdo e
simpatizo ele, coloco elementos, coisas para interagir com os alunos. Na outra turma, o 9º ano da escola pública, os meninos são apaixonados com os filmes da Marvel, Vingadores. Coloco lá. Você que às vezes gosta de uma coisa e sabe que interagir, às vezes com videogame, Turma da Mônica, né? Ou se você é um professor mais sério mesmo, coloque sua personalidade lá. Você vai ver que de um trabalho que parece simplesmente extraído do computador, você vai começar a entregar uma coisa realmente feita. E feita com a ferramenta que te ajudou. E não um robô mequetrefe que fez isso para você, certo? Então, é isso aí. Vou deixar aqui um exemplo de um comando simples para você começar bem. Preste atenção nesse prompt que eu vou deixar aqui. Sou professor de geografia do 1º ano do ensino médio. Preciso planejar uma aula de 50 minutos sobre terceira revolução industrial. A turma já estudou industrialização, mas ainda tem dificuldade para relacionar tecnologia, trabalho e globalização. Crie uma proposta de aula com objetivo, introdução, atividade em grupo, registro no caderno e uma pergunta final de reflexão. Use linguagem clara e adequada no ensino médio. Depois de receber a resposta, você pode continuar. Agora, simplifique a atividade para de uma turma com poucos recursos tecnológicos ou transforme essa proposta em uma atividade impressa para os alunos ou crie uma versão mais dinâmica com debate para grupos. Esse uso de inteligência não aceite a primeira resposta como produto final, mas use a IA como uma parceira de rascunhos para você. E para finalizar esse vídeo, que já está enorme, podemos dizer que a inteligência artificial ela não funciona para ser encarada como um monstro, um milagre ou moda passageira. Ela precisa ser compreendida. E para o professor, o melhor começo não é dominar todas as ferramentas. Não sair igual maluco, eu tenho que aprender isso, tenho que desenhar, fazer filme, papapá. Não faça isso. É entender que a IA pode ajudar no planejamento, na criação, na organização e na reflexão, desde que o olhar pedagógico continue no comando. Porque as tecnologias, porque a tecnologia pode gerar a resposta, mas quem transforma a resposta em aprendizagem é o professor. E foi o primeiro vídeo do Entre o quadro Algoritmo. Se você quer entender inteligência artificial na educação sem medo, sem modismo, sem abrir mão do pensamento crítico, acompanhe esse canal, né? Eu sou o Washington Eloy, e por aqui a IA será sempre explicada por quem está na escola, escreve sobre cultura e entende de linguagem, certo? Inscreva-se no canal, acompanhe os próximos vídeos, no próximo episódio. Vamos conversar sobre uma pergunta que muita gente tem feito. A inteligência artificial vai substituir os professores? Tema do próximo vídeo. Então fiquem com Deus, grande abraço, tenham um excelente dia, final de semana e semana. E tchau, fui. É isso aí.